Sejam bem-vindos ao segundo tópico da terceira unidade da disciplina de Técnica Dietética. Nesse tópico falaremos a respeito de doenças crônicas não transmissíveis. O estilo de vida e o aumento da perspectiva de vida no Brasil fizeram com que as doenças crônicas não transmissíveis elas se tornassem mais expressivas ali no perfil epidemiológico do Brasil. Dentre as doenças crônicas não transmissíveis, destacam-se a hipertensão, o câncer e o diabetes mellitus. Essas doenças, elas possuem multifatores, ou seja, elas são multicausais. Elas podem ter origem genética, elas podem ocorrer em razão do estilo de vida, de fatores ambientais, de fatores fisiológicos. Na diabetes mellitus, vemos que ela é uma doença caracterizada pela alta concentração de glicose na corrente sanguínea, gerando ali no indivíduo um quadro de hipoglicemia. A diabetes é resultado de um defeito, seja na secreção de insulina, na sua ação na célula ou em ambos os casos. Devemos nos atentar ao tipo de carboidrato que é ofertado em uma dieta para pessoas diabéticas, assim como a carga e o índice glicêmico que o alimento ele tem. A hipertensão arterial sistêmica, ela é uma condição clínica multifatorial, ou seja, ela pode ser causada pela alimentação, alimentos ali com elevado teor de sódio e o consumo de álcool, ingestão calórica excessiva, acompanhada de sedentarismo, baixa ingestão de potássio, cálcio e magnésio. Como vimos, o potássio, o cálcio e o magnésio, eles apresentam efeito hipotensivo, ou seja, eles vão ajudar, auxiliar a reduzir a pressão arterial. Além disso, essa doença é caracterizada pela elevação e sustentação nos níveis da pressão arterial. Temos também, como doença crônica, a dislipidemia. A dislipidemia, ela é um distúrbio caracterizado por uma alteração nos índices séricos dos lipídios, podendo ali estar relacionado ao consumo de álcool, carboidratos ou gorduras em excesso. Nesse quadro, vai ocorrer a alteração no perfil lipídico, que pode incluir colesterol total alto, hipercolesterolemia, triglicerídeos alto, hipertrigliceridemia, colesterol de lipoproteína de alta densidade baixo, que é o HDL, ou seja, o HDL colesterol, esse Czinho aqui, está sinalizando que é o colesterol, e o colesterol de lipoproteína de baixa densidade baixo, que é o LDL. Conforme a alteração, ela pode ser classificada como hipercolesterolemia isolada, hipertrigliceridemia isolada, hipertrigliceridemia mista e HDL-C baixo. Um dos padrões alimentares considerados ali cardioprotetores na dieta tipo DASH. Nessa dieta, temos a formação de um plano alimentar com baixo teor de gordura total e sódio, ressaltando a importância do consumo de frutas, verduras, legumes, assim como alimentos que são fonte de magnésio e potássio. Dietas para pessoas com diabetes mellitus deve ser planejada e executada com alimentos ou combinações que tenham a glicemia normalizada, de proporcionar bem-estar e se enquadrar nos hábitos e cultura alimentar dos indivíduos. As fibras, elas vão auxiliar no controle glicêmico, assim como lipídios e proteínas. Os lipídios e proteínas, eles podem controlar a liberação de glicose na corrente sanguínea. Exemplo, um paciente que não gosta do sabor ou não tem acesso a um alimento que seja fonte de carboidrato rico em proteína, como por exemplo arroz integral. Eu substituir o arroz integral por um arroz parbolizado ou arroz polido acompanhado de milho, que é rico em fibra, arroz parbolizado ou polido acompanhado de chuchu ralado, que também é rico em fibra. Adicionar ali no prato desse paciente mais legumes crus, na forma de salada, riquíssimos também em fibras. Combinar gorduras insaturadas como abacate, proteína ou ovos, que são alimentos ali ricos em lipídios, em proteínas, que dificultam o processo de digestão, liberando ali lentamente a glicose na corrente sanguínea. Tanto a gordura quanto a proteína, eles vão proporcionar ao indivíduo maior saciedade. A DASH é um plano alimentar com recomendação de ingestão de 2.000 calorias por dia, que inclui alimentos como frutas, legumes e grãos integrais, além de alimentos que apresentam baixo teor de gordura saturada e rico ali em gordura insaturada. Em 2018, o Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital do Coração, lançou um manual de orientação para alimentação cardioprotetora, Dica BR. Esse manual, ele é baseado no Guia Alimentar e ele orienta o consumo apenas de alimentos in natura, minimamente processados e processados. Esse manual, ele foi elaborado com base na alimentação brasileira e pensado para indivíduos com excesso de peso ou obesidade, que tenham hipertensão, que tenham diabetes mellitus e até dislipidemia. O Dica BR, ele usa a bandeira do Brasil como representação gráfica, dividindo os grupos alimentares conforme as cores da bandeira. O verde vai ser para alimentos que vão ser consumidos em maiores quantidades, o amarelo são alimentos que devem ser consumidos ali em quantidades moderadas, e o azul são alimentos que devem ser consumidos em menores quantidades. Existe ainda o grupo vermelho, representado pelo grupo de alimentos que não são recomendados para uma alimentação saudável, devendo então serem evitados. O Dica Brasil também classifica os grupos alimentares segundo a região do Brasil. No grupo verde, vamos ter alimentos cardioprotetores, são alimentos que têm substâncias que visam ali a proteção do coração, como no caso de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, além de conter baixo teor de substâncias que causam danos ao coração, como gordura saturada, colesterol e sódio. Esse grupo, ele é representado pelos alimentos in natura e minimamente processados, como vegetais, verduras, legumes, leguminosas, leites e iogurtes. No grupo amarelo, vamos ter alimentos consumidos ali em quantidades moderadas, podendo ser mais calóricos, contendo ali mais gordura e sódio, quando comparado aos alimentos pertencentes ao grupo verde. Fazem parte desse grupo os pães, cereais, macarrão, tubérculos, oleaginosas, óleos vegetais, mel, doces caseiros de frutas. No grupo azul, vamos ter alimentos que devem ser consumidos em menores quantidades, porque são alimentos processados, sendo ali fonte de gordura saturada, sal, colesterol e substâncias ali consideradas prejudiciais ao coração. Dentro desse grupo, vamos ter as carnes, queijos, manteiga, preparações culinárias de doces, como tortas e pudins, leite condensado, creme de leite. No grupo vermelho, compreende ali o grupo dos alimentos ultraprocessados, que são alimentos cheios de aditivos químicos, como conservantes, estabilizantes, corantes, adulcorantes, aromatizantes e excesso de ingredientes, como gordura vegetal hidrogenada, açúcar e sódio. Dentro desse grupo, vamos ter o macarrão instantâneo, salgadinho de pacote, biscoito, bolachas, embutidos, sucos industrializados em pó ou caixinha e até mesmo os refrigerantes.
O manual ele chama atenção para variar o consumo dos alimentos e ficar atento aos alimentos minimamente processados e processados. Como, por exemplo, o iogurte. O iogurte, ele pode ser classificado como alimento processado. Quando classificado como processado, ele deve conter poucos ingredientes em sua composição. Se o iogurte ele possuir muitos ingredientes na composição, como, por exemplo, aditivos químicos, edulcorantes e aromatizantes, esse iogurte ele é classificado como ultraprocessado, pertencendo ali ao grupo vermelho. A melhor maneira de ter controle sobre os ingredientes que vamos consumir é estimular para os nossos pacientes o desenvolvimento de habilidades culinárias, além da importância de preparar a comida em casa. Temos aqui a receita do iogurte caseiro. Para o iogurte caseiro, vamos precisar de 1 litro de leite semidesnatado e meio pote de iogurte natural desnatado, que compreende aí mais ou menos 85 gramas. E o modo de preparar é muito simples. Ferva o leite e deixe esfriar até que fique morno. Misture o iogurte no leite, tampe o recipiente com papel filme e deixe descansar por 8 horas em local abafado, como por exemplo o forno. Prefira o uso de recipiente de vidro para melhor armazenamento e textura. Após esse processo, pode-se usar frutas para dar sabor. Temos aqui um exemplo na imagem do iogurte natural desnatado, caracterizado ali como um alimento processado, e o iogurte integral de mel. Vemos aqui que a diferença em relação à lista de ingredientes, classificando esse iogurte integral de mel como um alimento ultraprocessado. Antes de prescrever uma dieta para uma pessoa que possui algum tipo de doença metabólica, como é o caso da diabetes mellitus, da hipertensão e da dislipidemia, devemos informar a respeito de alguns termos, né, encontrados ali nos alimentos, como o diet light. Os alimentos diet são alimentos ali que são isentos de algum ingrediente, seja sal, açúcar, gordura, sendo direcionados para uma população específica. Já os alimentos light, eles compreendem os alimentos que possuem redução de 25% de algum ingrediente. Pode ser sal, pode ser açúcar, gordura, quando comparado aos alimentos ali tradicionais. Temos aqui o exemplo de um sorvete, certo? No sorvete tradicional vamos ter colesterol, vamos ter gordura saturada, vamos ter açúcar. No diet, esse sorvete, ele substitui o açúcar pelo adoçante. Então vemos aqui a substituição total. Já no light, o açúcar, ele é reduzido. Ainda tem açúcar, só que ele se apresenta ali de forma reduzida. Para a realização de uma boa escolha, como todos nós já sabemos, torna-se necessário orientar os nossos pacientes a respeito da leitura do rótulo. Finalizamos aqui. Foi bem tranquilo esse tópico, bem rápido, né? Porque acredito que seja mais para nos conscientizar a respeito da prescrição correta, de acordo com as necessidades do indivíduo. Se o indivíduo ele possui algum tipo de doença, devemos levar em consideração essa doença antes de prescrever. Então é isso, minha gente. Nos vemos no próximo tópico.